Galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre circuito elétrico, né? Então, entender um pouquinho como a energia elétrica ela é organizada e é utilizada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e entender o que é a eletricidade por si só. Vamos lá? Bem, falando sobre eletricidade, para começar, ela é uma energia, um fenômeno, né? Que é resultado da interação de cargas elétricas do positivo e do negativo que eu já havia comentado com vocês. Ela é um resultado, inclusive, da interação dessas cargas elétricas que gera, por exemplo, o magnetismo, que é uma consequência dessas interações. O conhecimento da eletricidade ajudou numa série de invenções em relação à humanidade e à sociedade, como, por exemplo, rádio, TV, telefone, motor, sistema de energia nuclear, o próprio computador, e hoje ela é necessária para a existência da civilização moderna. A eletrodinâmica é a área que estuda o movimento de cargas elétricas. Então, a pessoa responsável por compreender o comportamento das cargas elétricas e a geração da corrente elétrica é a pessoa da área da eletrodinâmica, né? Além dos movimentos das cargas elétricas, os efeitos gerados por esse movimento, que tem que ser um movimento organizado, também é estudado. A eletrodinâmica vai estudar, então, causa e efeito, beleza? E o que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado, organizado, de cargas elétricas ao longo de um condutor, de um material que possa conduzir essa carga elétrica. E é um movimento que ocorre numa direção e num sentido definidos. Não dá para gerar corrente elétrica quando a gente tem uma bagunça, uma desordenação dessas cargas elétricas e não tem sentido e nem direção definida, beleza? Como que a gente faz isso? Como que a gente gera corrente elétrica e garante essa organização? Através de um circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? Ele é um caminho fechado, constituído de um material capaz de transportar as cargas elétricas que a gente chama de condutor. Na ciência, por exemplo, ele é o fio. O fio ele é um material condutor. Lembrando que na parte externa do fio a gente sempre tem uma proteção para evitar que essa carga elétrica escape e gere circuito elétrico, ou o não funcionamento desse circuito, que a gente está precisando utilizar para acender uma lâmpada ou ligar um eletrodoméstico, por exemplo. Tá? E o que forma, então, o circuito elétrico? Três estruturas básicas. A fonte, que é a nossa pilha, ou a nossa bateria, que a gente pode chamar de fonte geradora. O indutor, que é o próprio fio, ele está dentro dessa capa de proteção que a gente tem dos fios para evitar, então, circuitos com escapes de cargas elétricas, tá? E a gente tem o dispositivo que a gente quer ligar. Aqui a gente está usando o exemplo da lâmpada, mas pode ser um motor, um eletrodoméstico, alguma coisa nesse sentido, beleza? Bem, alguns circuitos apresentam o que a gente chama de interruptor, que permite ligar ou desligar o dispositivo, né? Então a gente acende ou apaga a lâmpada, e é um elemento responsável, então, por permitir ou não a passagem da carga elétrica. Vamos observar o desenho para a gente entender o papel do interruptor, então, nesse processo. Quando a gente tem um circuito fechado, né? Quando a gente tem, então, o interruptor que a gente chamaria de ligado, a gente tem a passagem da carga elétrica por esse circuito de forma ordenada e, consequentemente, a lâmpada acende. Se eu tiver um circuito aberto, ou seja, se eu deixar a chave aberta do meu interruptor ou desligada, eu vou ter então o escape dessas cargas elétricas. Reparem que essa abertura faz com que a carga elétrica não siga pelo circuito completo, então ela não tem uma ordenação. Por isso, a lâmpada não vai acender. O interruptor ele tem essa função, literalmente interromper a passagem de carga elétrica dentro de um circuito para evitar que eu tenha o acendimento do objeto, da lâmpada ou do material que eu estou ali utilizando, tá? Bem, a gente tem alguns materiais que são bons condutores e alguns materiais que não são bons condutores de energia elétrica. Os bons condutores são aqueles relacionados principalmente aos metais, como cobre, liga metálica e grafite. O grafite não é metal, mas é uma exceção à regra, digamos assim, porque o condutor elétrico é aquele que permite a passagem da corrente elétrica, tá? E aí a gente chama então de condutor elétrico. Aqueles que não são muito bons, como por exemplo o plástico, borracha ou o próprio algodão, a gente chama aí de isolantes também, e não só de maus condutores.
Eles são aqueles materiais que vão por fora, por exemplo, no nosso fio, para ser o isolante do movimento de carga elétrica e impedir o escape dessa carga elétrica dentro de um circuito, por exemplo. Beleza? Bem, mas para que ocorra então uma corrente elétrica, a gente diz que a causa da corrente elétrica ela tem que ser uma diferença de potencial, ou seja, eu tenho que ter uma variação entre a quantidade de movimento das cargas elétricas naquele terminal, naquele circuito elétrico, um deslocamento das cargas para gerar corrente. Isso a gente diz que é o DDP, diferencial de potencial. É essa diferença de potencial, ou seja, é a diferença dos átomos, né, dos prótons e dos elétrons que estão se movimentando no circuito, que vão gerar de fato a corrente elétrica. E para manter a corrente elétrica pelo tempo necessário, a gente tem que ter diferentes potenciais nas extremidades do condutor. O elétron que chega numa extremidade do condutor, ele é levado para outra, como um circuito completo mesmo. Então, esse movimento de sair de uma ponta e ir para outra mantém o DDP, o que mantém também a minha lâmpada acesa, por exemplo. Quem transporta o elétron é chamado de gerador, que é a nossa pilha ou a nossa bateria, tá? Mas lembrem-se que diferencial de potencial ou tensão elétrica é então a diferença que eu preciso das cargas elétricas para gerar corrente, para eu ter de fato uma corrente dentro do circuito, beleza? Como eu disse, a pilha ou a bateria. Bem, a unidade de corrente elétrica no sistema internacional, ou seja, sistema internacional, como o próprio nome diz, é um sistema formado, né, e constituído por vários estudiosos e cientistas que determinaram quais são as unidades que a gente vai usar. Quando a gente usa quilograma, metro, quilômetro, grama ou qualquer coisa assim, a gente está usando uma unidade desse sistema. Para que serve isso? Para que qualquer lugar que eu vá, a unidade corresponda à mesma quantidade. Então, foi-se criando um padrão em relação a isso. Para a corrente elétrica, ou seja, para a nossa intensidade de corrente elétrica, a gente usa o Coulomb, que é em homenagem, então, ao indivíduo que estudou. Outro que a gente usa é o ampere, ou a amperagem, que é o mais atual, né, que é utilizado atualmente como a unidade de medida para a corrente elétrica. Então, 10 amperes, 20 amperes, essa é a intensidade de corrente elétrica que eu tenho naquela bateria ou naquele circuito. A gente tem alguns tipos de corrente elétrica relacionadas, então, à sua intensidade. Uma que a gente chama de alternada, outra que a gente chama de contínua e uma que a gente chama de retificada. Beleza? Vamos entender um pouquinho melhor? Nesse primeiro aqui, a gente tem a constante, que é quando a gente tem a intensidade e o sentido do deslocamento da energia iguais, uma linha reta. Então, aí eu vou chamar de corrente constante. Quando eu tenho o sentido constante, mas a intensidade diferente, então eu vou subindo e descendo, a gente pode chamá-la tanto de pulsante quanto de retificada, tá? Existem esses dois nomes. E quando eu tenho o sentido da corrente e a intensidade variando, ou seja, eu tenho uma curva negativa ó, aqui, tá? Eu vou chamar ela de alternado. Normalmente ela é gerada por hidrelétricas, tá? Esse é o exemplo mais básico que a gente tem aí. Então, só para recapitular, a gente tem três tipos de corrente elétrica aqui. A gente tem a contínua, a gente tem a pulsante ou a retificada e a gente tem a alternada, beleza? Toda vez que a gente gera uma corrente elétrica, a gente tem efeitos causados por ela. Um deles é o exemplo térmico, que a gente chama de efeito Joule ou efeito térmico. Quando os elétrons são acelerados, aqueles que estão livres dos condutores, eles se batem e eles geram então calor. Essa vibração vai gerando o aumento da temperatura do condutor e gera então calor, que a gente chama de efeito Joule. Os que a gente tem assim de exemplos em casa são esses daqui, como o chuveiro, o ferro secador, a lâmpada, que são objetos que têm esse escape de elétrons livres e que geram então calor em decorrência da colisão entre esses elétrons, tá? A gente tem um outro efeito que é o efeito químico. Esse a gente não consegue reproduzir em casa, ele normalmente é feito em laboratório, que é uma corrente elétrica atravessa uma solução principalmente salina, de água e sal, tá? E que a gente percebe então que quando essa solução entra em contato com o circuito, ela gera corrente elétrica. Então a gente diz que é um efeito químico.
mas como eu disse, a gente não usa muito em casa. A gente tem o efeito magnético, que é o representado na bússola. Quando a corrente elétrica percorre um condutor, ela produz um campo magnético. Isso é natural, é um efeito natural da corrente elétrica. Por isso que a gente diz que é um efeito magnético. A gente tem um outro que é o efeito luminoso. E aí a gente tem como resposta mais óbvia o efeito Joule, que é térmico e luminoso, que é a lâmpada, né? O condutor, quando ele é aquecido, ele emite ondas eletromagnéticas e a gente tem como consequência um espectro de luz, que a gente fala, né? Então, é o movimento das ondas eletromagnéticas que produz a luz, que é o que a gente enxerga na lâmpada. A gente tem um outro efeito, que é o efeito fisiológico, que é o choque. O corpo humano ele é um condutor, né? E quando a gente entra em contato, acontece literalmente o que está aqui na imagem. Essa corrente elétrica ela vai passar pelo nosso corpo para retornar ao circuito. Essa passagem é o que vai gerar o choque, tá? Aqui tem um texto um pouco mais completo para vocês darem uma olhada, mas de forma geral, o efeito fisiológico é aquele causado no nosso corpo, já que somos bons condutores de eletricidade. Bem, vamos entender agora o sentido da corrente elétrica. Inicialmente, o condutor sólido pensava que a corrente elétrica era consequência do movimento de carga positiva. Quando criou-se a teoria e foram estudar os circuitos elétricos, eles achavam que quem se movimentava era a carga positiva e não a negativa, como a gente conhece hoje. Por isso, chama-se esse efeito, esse sentido de movimento de carga positiva, de convencional. O sentido da corrente seria sempre do positivo para o negativo, tá? Mas a gente sabe hoje que não é isso que acontece. Na verdade, o movimento acontece do negativo para o positivo. Quem se movimenta com maior intensidade é sempre o elétron, que é o nosso negativo. E aí a gente chama de sentido real da corrente elétrica, que é o que realmente acontece. Bem, aqui a gente tem um exemplo, né, do que acontece, por exemplo, dentro da pilha. O sentido real, que é o sentido que a gente realmente tem dentro da pilha, que é o movimento da carga negativa em direção à positiva, e o sentido convencional, que é do positivo em relação ao negativo, que é o que acreditava-se até então que era o que acontecia. Bem, espero que tenha dado para compreender um pouquinho. Dúvidas vocês anotem e a gente vai se falando ao longo das aulas, tá bom? Até lá!